Eu quero saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos agradecer o pastor Josafá, toda a igreja, por mais uma vez nos receber aqui. Pastor Josafá, ano passado nós estivemos aqui, eu falei em nome dos Gideões, eu gostei tanto da igreja que estou retornando agora. E ele falou, a respeito do meu pai como pastor, e ele me falou da outra vez que nós encontramos aqui, que quando meu pai morava aqui na rua 55, vocês encontravam aqui na porta da igreja e cumprimentavam, quando ele ia lá para o gabinete dele, ele chegou para cá, e realmente foi pastor aqui na Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia por muitos anos. E eu quero agradecer então, pastor Josafá, pela hospitalidade, pela abertura que o Senhor dá para que nós possamos então estar apresentando a palavra de Deus aqui. Quero agradecer também o Dr. Maurício, o professor Maurício, esse homem que me dá trabalho. Eu falei da outra vez aqui, esse homem me dá trabalho como advogado, porque ele é bom demais no que faz, sabe? Então, quando ele é bom demais no que faz, ele dá trabalho positivamente. O Dr. Maurício é professor de Direito, e sempre quando a gente ia fazer júri em faculdades, seja lá na Universidade Católica, quando ele dá aula lá também, na Universo, ele está sempre nos recebendo. E aqui nós temos conosco também o José Moacir, que está presente, é professor universitário também, no curso de Direito, está com a sua esposa, a Marta, que está também presente, bem como o Flávio, que é comerciante, com a sua esposa Marli, a minha esposa Lenice. Nós representamos então os Gideões e Auxiliares do Campo Goiânia Norte. Nós aqui em Goiânia nós temos 4 campos: Goiânia Norte, Sul, Leste e Oeste. Nós somos do Campo Goiânia Norte. E é muito bom quando a gente vem a uma igreja, que a igreja abre as portas para a gente, que dá o púlpito, o pastor dá o tempo que a gente quiser. Isso é muito bom. E para nós então realmente é de grande valia nós estarmos aqui falando do Ministério dos Gideões. Eu também quero agradecer, pastor Josafá, porque realmente, na qualidade de magistrado, a gente precisa muito da oração dos irmãos, das igrejas evangélicas, quando nós estamos à frente de casos conturbados na área criminal. Não é fácil, a gente passa por momentos difíceis, casos escabrosos, e infelizmente a gente verifica que muitos dos que passam ali pelo banco dos réus, o Dr. Maurício também é testemunha disso, são crentes às vezes desviados das igrejas, pessoas que conhecem a palavra, que conhecem a verdade e hoje estão envolvidos aí na criminalidade. Isso é extremamente triste, preocupante, portanto, no nosso meio. E a razão pela qual então nós precisamos estar sempre orando, A Bíblia fala que nós devemos orar mesmo, por todas essas pessoas. Então, nós estamos aqui para compartilhar com a igreja alguma coisa do que Deus tem feito no nosso ministério. Deus tem sido extremamente fiel, como Ele promete na sua palavra, no Ministério dos Gideões Internacionais. Nós hoje, como associação de homens cristãos, profissionais, liberais, autônomos, estamos atuando em exatamente 200 países do mundo. Países como Canadá, Inglaterra, Alemanha, tem aqui embaixo a Itália, Japão, enfim, em 200 países do mundo, nós estamos atuando hoje, e aqui no Brasil também, para que então a palavra de Deus seja propagada, seja levada a vários locais que muitas vezes a igreja tem a sua dificuldade de ir. No livro de Isaías, no capítulo 55, Isaías capítulo 55 é um trecho extremamente conhecido, mas a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela sempre fala aos nossos corações. Isaías 55, no versículo 10, versículo 11, fala: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem,
e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Portanto, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é uma promessa de que não volta vazia. Nós cremos nisso, e por isso que no Ministério dos Gideões Internacionais, nós Gideões, nossas esposas auxiliares, nós cremos que a palavra de Deus não volta vazia. É a razão pela qual nós dedicamos parte do nosso tempo, do nosso talento, das nossas energias para irmos então em vários locais. Nós falamos aqui, mas é sempre bom repetir, tem outras pessoas no auditório. Nós, como Gideões e auxiliares, nós distribuímos a palavra de Deus em vários locais. Nós colocamos nas escolas, distribuímos ali exemplares da palavra de Deus nas escolas, nas repartições públicas, nos hospitais, colocamos ali ao lado do leito, nos hotéis, pensões, dormitórios, enfim, em vários locais nós então distribuímos e colocamos a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que algum dos irmãos aqui presentes já devem ter se hospedado em algum hotel e visto lá na cabeceira da cama um exemplar da palavra de Deus, né? Sempre tem ali. E nós então vamos até os hotéis, aquelas pensões, dormitórios, e colocamos ali a palavra de Deus. Eu tenho certeza também que muitos são alunos, né, de escolas secundárias, já devem ter recebido um exemplar desse tipo aqui, desse modelo, né, nas escolas, ou se for um funcionário público, uma repartição pública, uma unidade militar, né? Nós temos então o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então nós distribuímos a palavra de Deus nesses locais. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém. Nós saímos semeando a palavra, como o semeador sai lançando a semente na terra, e a nossa oração é que ela possa brotar. Ela não volta vazia, conforme a própria palavra de Deus fala, e nós cremos nisso. Então não é à toa que nós fazemos esse trabalho. Nós fazemos numa fé muito grande de que pessoas que não conhecem Cristo, um momento podem conhecer e podem então receber a salvação através de Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Então nós não vamos em vão. Nós vamos lá sabendo que a palavra de Deus então ela está sendo lançada. Ela vai ser lançada, e aí ela vai prosperar, conforme a palavra de Deus diz, conforme apraz, portanto, ao coração de Deus. Então nós fazemos isso com muita fé, muita crença de que então esses resultados virão. Se nós tivéssemos assim, oportunidade de contar os testemunhos que nós temos de pessoas que receberam certa feita um exemplar desse, ouviram lá na cabeceira de um hotel ou de um hospital, nós ficaríamos aqui a semana toda contando, e ainda nós não teríamos acabado, evidentemente, porque nós temos inúmeras coisas, e glória a Deus por isso, né? Mas nós podemos compartilhar com os irmãos alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Geni Palmezano Pereira, de Álvaro de Carvalho, São Paulo, disse o seguinte: em 1981 eu havia sido operada do coração e não passava bem. Fazia 29 dias que estava internado num hospital de Garça, no interior de São Paulo, muito abatida. Os médicos perderam a esperança. Eu estava desenganada, naquela ansiedade, aguardando a morte, sozinha. Meu marido havia me abandonado. Eu estava desesperado. Comecei a ler o Novo Testamento que encontrei na cabeceira do leito. Li o texto de Lucas, onde Jesus curou a sogra de Pedro.
chorei e pedi a Deus que me curasse e que me desse um sinal. No dia seguinte, recebi a visita de senhoras evangélicas e uma delas leu para mim o mesmo texto em Lucas, sem saber que tinha sido lido anteriormente. Entendi que esse era o sinal que eu havia pedido. Orei novamente e pedi a cura, tal como Jesus fizera com a sogra de Pedro. Nessa noite, dormi muito bem. Na manhã seguinte, acordei aliviada, feliz, diz ele. Quando os médicos passaram para a visita, ficaram admirados. Você recebeu um milagre. Os remédios não estavam fazendo efeito, mas você está curada, disse o médico. Respondi-lhes que realmente era um milagre. Desde então, gosto de boa saúde. Hoje frequento uma igreja evangélica. E no final, Geni Pereira fala: obrigada, Gideões, por terem deixado um Novo Testamento naquele hospital. Amém. A palavra de Deus não volta vazia. Um dia, um Gideão foi até aquele hospital, deixou lá na cabeceira da cama. Nós não sabemos quem, Deus sabe, e até melhor até que nem saibamos, porque senão a pessoa vai ficar vangloriando, né? Mas Deus sabe. E Geni, então, lendo, e não foi à toa, não foi coincidência dela abrir lá em Lucas e a falar sobre a cura da sogra de Pedro. Foi providência divina. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. É por isso que nós cremos. Geni hoje, então, crente, frequentando uma igreja evangélica, porque um dia o Gideão creu que a palavra de Deus não volta vazia. Lá no hospital, portanto, de Garça, no interior de São Paulo. Aos 15 anos de idade, eu já havia experimentado de quase tudo de ruim que a vida pode oferecer para o ser humano. Lembro das brigas que haviam em casa provocadas pelas bebedices de meu pai. Era uma vida extremamente difícil sem a presença de Deus. E quantas pessoas, muitas vezes enfrentam essa questão de bebedice em casa, seja do pai ou de quem quer que seja, e até do filho. Esse aqui enfrentava as bebedices do pai. Minha mãe teve nove filhos, dos quais apenas 5 sobreviveram. Sei de perto o que é a pobreza, a miséria absoluta. Várias vezes à noite, nós precisávamos sair de casa correndo, minha mãe com 5 filhos pequenos, porque meu pai chegava em casa embriagado e queria matar todo mundo. E a gente sabe que realmente o álcool produz isso mesmo, né? E aí, somado à pobreza, havia muita opressão maligna. Acordarmos à noite com os irmãos gritando em prantos, vendo coisas pela casa. Eu tinha 9 anos de idade, quando meu pai saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. Tive que ir morar na casa de outros e aquilo me deixou angustiado e revoltado. Com 12 anos de idade, eu passei a beber, mesmo sabendo que a bebida havia destruído a vida do meu pai. Era uma forma que encontrava para sufocar aquelas angústias que tanto me atormentavam. Com 15 anos, eu mudei para outra cidade para estudar e trabalhar. Fui morar numa república com outros rapazes. Até que um dia, com a alma vazia, uma angústia muito grande, eu disse: Deus, se o Senhor realmente existe e me mostrar o caminho verdadeiro, eu vou andar nele. Naquela semana, um dos colegas que trabalhava no hotel da cidade trouxe um Novo Testamento dos Gideões. Como eu era muito curioso, comecei a ler. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler, e mais Jesus
deixava de ser aquela figura mística, religiosa, distante, e passava a ser uma pessoa que se importava comigo. O Espírito Santo foi iluminando o meu entendimento até que decidi servir a Jesus. Amém. Um dia, numa lanchonete, eu vi um jovem cercado de outras pessoas que zombavam dele, chamando-o de irmão. Irmão. Quando as pessoas se afastaram, eu perguntei: por que chamavam você de irmão? E ele respondeu: é porque eu creio em Jesus. Você é um daqueles crentes que leem a Bíblia? Você entende a Bíblia? Pode me explicar? Aí aquele jovem falou: eu posso. Após meu trabalho eu levo você para casa. Eu pensei: como esse camarada que está me vendo pela primeira vez vai me levar para minha casa? E realmente, para a casa dele, para a sua casa. E realmente ele me levou para a casa dele, apresentou-me a sua família e depois me levou para a igreja. Hoje estou com 44 anos e sirvo a Jesus. Deus mudou a minha vida, me transformou, me deu uma esposa e 2 filhos maravilhosos. Eu me prostro e rendo graças ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Agradeço porque foi através daquele Novo Testamento levado do hotel para a nossa república que Jesus me alcançou. Eu estou falando do testemunho de Jesus Aparecido da Silva. Sabe da onde? Anápolis, aqui perto. A palavra de Deus não volta vazia. Um dia um Gideão foi lá no hotel, deixou o Novo Testamento. Esse Novo Testamento saiu do hotel e foi parar numa república. Deus sabe. Deus sabe. Nós temos assim testemunhos, meus irmãos, de pessoas que às vezes receberam na escola e jogaram no lixo. E às vezes pessoas vêm e questionam: para que então nós distribuímos? Ou para que se distribuir a palavra se joga no lixo? Porque a palavra de Deus prospera em qualquer lugar, até no lixo, se precisar. Amém. E aí alguma pessoa vai lá e acha, contra-se numa experiência, numa convenção nacional, e essa eu achei assim, a situação mais diferenciada de como que a palavra de Deus não volta vazia. Jogaram o Novo Testamento no lixo, o cachorro derrubou o latão de lixo, saiu lá mastigando esse Novo Testamento, alguém viu, tomou lá do cachorro, falou: mas que livrinho bonito e tal, e começou a ler. E essa pessoa, ela um dia conheceu Jesus. Amém. A palavra de Deus não volta vazia, seja no lixo, no hotel, em qualquer lugar. A palavra tem que ser semeada em qualquer canto, em qualquer oportunidade. Américo Fontes, do Recife, diz assim: no período de 1969 a 1970 eu servi o Exército Brasileiro na unidade do CPUR em Recife, Pernambuco. Na ocasião, os gideões internacionais tiveram permissão do comando do quartel para a realização da distribuição de Novos Testamentos ao comandante e aos praças. Ao chegar às minhas mãos aquele Novo Testamento, recebi como o maior tesouro que já tivera possuído. Não larguei mais, passei a ler em todos os lugares, até namorando eu o levava comigo. Essa semente ela semeou de um modo diferente, no namoro. Passei a sentir um profundo amor por Jesus. Ao deixar o exército, ingressei na antiga Telp, hoje Telemar, empresa de telecomunicações. Ali eu tinha a oportunidade de compartilhar do amor de Jesus às telefonistas dos quais eu era encarregado. Ao perceber meu comportamento, um colega que era diácono da Igreja Batista do Bonge foi visitar com o Dr. Pedro Pereira de Andrade. Bongi. O pastor conhece. E o pastor também. Foi pastor lá? Não, o pastor Pedro eu conheci. Pastor Pedro conhece. Pedro Pereira de Andrade? Olha só, eu não combinei nada com o pastor sobre isso. Como é que pode? Como é que Deus faz as coisas,
E naquele dia fiz a minha decisão de aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pela misericórdia de Deus, fui chamado para o ministério da palavra, o qual eu estou exercendo na referida igreja, Américo F. É o pastor hoje da igreja do Mogi. Olha aí. Olha aí, meus irmãos. Olha só. Pastor, eu não combinei nada com o senhor. O senhor sabe disso e Deus sabe. Como é que pode? Como é que pode? Como que é a ação do Espírito Santo que muitas vezes nós não entendemos? Não foi à toa, né, que eu abri. Eu fico impressionado o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente, cada dia que passa, vê esses testemunhos e mais testemunhos dentro das igrejas que nós vamos compartilhar a respeito do ministério dos Gideões. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui na Igreja Batista da Graça para dizer e compartilhar com os irmãos e pedir aos irmãos que a igreja, ela pode participar conosco desse ministério. Primeiramente, orando. Nós precisamos muito da oração dos irmãos. Não é fácil distribuir. Nós temos vários empecilhos, muitas dificuldades. Algumas escolas hoje têm fechado as portas para nós, principalmente escolas particulares, porque é tanto vendedor, é tanta propaganda enganosa, e o diabo então inculca isso lá dentro das escolas. Os diretores têm medo de serem processados pelos pais dos alunos, de adentrarem com ação de indenização, de falar que está falando sobre religião lá. Então as portas vão fechando. Isso é uma maneira sutil que o inimigo tem de atrapalhar o nosso trabalho. Dentro dos hospitais, né? E nós vamos até os hospitais e colocamos, e cada vez vai ficando mais difícil. As portas vão sendo fechadas. Os hotéis que um grande índice de furto, de subtrações de objetos dentro, claro que eles têm essa preocupação lógica de não deixar que se adentrem. Nós não entramos em quarto de hóspede, nem podemos, mas nós deixamos lá na portaria, a não ser que esteja vazio e com autorização da gerência, mas não adentramos ali. E a igreja tem que orar por nós, por esse ministério. Não é fácil a gente sair à noite e ir lá num jardim Curitiba 3, um índice de criminalidade altíssimo, à noite, fazer um trabalho de distribuição. É muito complicado para nós. Então nós precisamos da oração da igreja. Eu fico impressionado porque às vezes eu vou nas igrejas e quando acaba o culto, chega assim um irmão, uma irmã, e fala assim: olha, eu oro todos os dias pelo ministério dos Gideões Internacionais, e nós queremos realmente que a igreja ore por nós. Nós precisamos mesmo de oração por parte da igreja. A igreja precisa de orar por nós mesmos, para que nós tenhamos força, disposição, capacidade de fazermos trabalho. Não é fácil. A comodidade, ela é muito propícia para nós. Chegar em casa, colocar uma bermuda, sentar, assistir televisão, agora sair com chuva para distribuir Bíblia, não é mesmo? E o inimigo usa demais esse tipo de situação para atrapalhar. Então a igreja, ela tem que orar por nós. Irmãos, a oração de vocês é importante. Toda segunda-feira nós reunimos em oração. Nosso campo reúne e nós oramos pelas igrejas. Amém. E pelos pastores toda segunda-feira. Para que nós tenhamos igrejas como essa aqui da Batista da Graça, com o pastor Josafá, que desce do púlpito e dá o púlpito para os Gideões Internacionais. E o culto é todo de vocês. É fruto de oração, para que Deus abra as portas para o nosso ministério. Há igrejas que nós temos dificuldade. O pastor tem ciúme, não quer que os Gideões falem. Ele dá 3 minutos para você falar e fica em pé do seu lado aqui. É misericórdia. Não é mesmo, pastor? Agora o pastor vem aqui, senta lá, ele nem fica aqui no púlpito, dá o púlpito para nós.
Graças a Deus por isso que nós temos ainda igrejas que podem estar colaborando conosco nesse aspecto. Graças a Deus por isso. Irmãos que tenham a qualificação, homens de negócios, profissionais liberais, crentes, membros de uma igreja reconhecidamente evangélica, podem estar conosco, obrigando conosco também nesse trabalho, né? Pessoas então que sejam chefes, que tenham disponibilidade de tempo, né? Que não sejam empregados. A nossa norma dos Gideões Internacionais estabelece isso, mas autônomos, homens de negócios, profissionais liberais, que possam então estar conosco. Há pessoas que acham que para ser Gideão tem que ser rico. Bom, então se fosse por isso eu não seria. Agora, mais do que isso ainda, lá nós temos todo tipo de classe social. Lá nós temos tudo: médicos, dentistas, tem até juiz tem lá, e sapateiro, comerciante, né? Tem todo tipo de classe social, advogado, essas pessoas que então possam participar conosco do Ministério dos Gideões e as suas esposas como auxiliares. Essa é uma maneira também que a igreja pode participar conosco. Também a igreja pode contribuir financeiramente. Cada exemplar desse da palavra de Deus, ele custa aproximadamente $1. Agora, meus irmãos, o dólar hoje já passou da faixa dos R$3. A tendência até o final do ano é para R$3,50. E olha lá, isso no Banco Central, né? Mas é uma média de 3 hoje, 3 e vamos pôr assim hoje, 3,20, né? Para a gente aproximar. Cada exemplar, cada contribuição que nós recebemos, seja de nós gideões, auxiliares, das igrejas, essa contribuição é usada única e exclusivamente para a confecção de Novo Testamento. Nós não fazemos jantar para isso, não vamos à convenção nacional que vai ser no Recife esse ano. Nós temos que pagar, lá tem que pagar para trabalhar, e nós usamos exatamente para confeccionar isso aqui, a palavra de Deus. E por quê? Porque nós temos que ela não volta vazia, né? Então as igrejas hoje contribuem, né? Umas tiram oferta, outras votam oferta. Nós temos hoje também um programa, esse programa chama-se Plante. Esse Plante, nós temos esse folder aqui que estabelece aquele irmão que às vezes quer fazer uma contribuição, ou fazer uma contribuição mensal. Às vezes Deus toca no coração, porque essa é uma obra missionária, né? E evidentemente que nós sabemos das dificuldades que as igrejas têm muitas vezes, né, nesse aspecto financeiro, mas aqueles pastores que são abertos ao ministério sabem disso, que nós temos isso como uma obra missionária. Então o irmão pode participar também do Plante, de contribuição todo mês, né? É um programa novo do nosso ministério chamado Plante, então, que existe essa contribuição. Por quê? Porque nós confeccionamos Bíblia, e a Bíblia sendo distribuída, alguém vai ler, alguém vai conhecer Cristo, e alguém, portanto, vai receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não me esqueço que certa feita eu estava numa igreja, eu não me lembro sinceramente qual igreja que eu estava, e eu apresentei a mensagem gideônica. E o pastor também muito afável, muito solícito, ele recolheu a oferta, passou para o Ministério dos Gideões Internacionais. Mas lá depois, no final do culto, uma senhora bem de idade, velhinha, ela se aproximou e falou assim: pastor. Eu falei: eu não sou pastor, eu sou representante do ministério, mas tudo bem. Assim,
não dei a oferta na hora que o pastor recolheu. Mas é o seguinte, eu tenho algumas moedinhas aqui que eu tenho para pagar o ônibus, mas Deus está me incomodando de uma tal forma que eu quero deixar essas moedinhas aqui com o irmão. E ela passou essas moedinhas para mim. Eu peguei, com certeza daria para confeccionar um Novo Testamento. E naquele momento eu lembrei que no passado uma viúva deu uma oferta e Jesus falou assim: essa aí deu mais que todos os outros, porque ela deu de coração. É impressionante isso. Nós não sabemos e o que assim, o que me tocou mais ainda, ela falou assim: esse dinheiro era para eu pagar o ônibus, mas eu vou a pé para casa hoje porque eu quero contribuir de alguma forma, eu vou pedir uma carona, enfim, alguma coisa. Nós não sabemos, mas quem sabe? Deus sabe. Essas moedinhas dadas de coração por aquela senhora serviram para confeccionar que seja um Novo Testamento. Não sabemos. Quem sabe esse Novo Testamento que ela ofertou, alguém leu, conheceu Jesus e hoje é um pastor e já levou milhares a conhecer Jesus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, tal como ela, talvez um milionário também, que já contribuiu muito para o nosso ministério, que já deu valores exorbitantes, quantas vezes, então, quantos novos testamentos puderam ser confeccionados? Não sabemos. Deus sabe. Tanto quanto ela que deu aquilo, quanto um milionário que já deu muito dinheiro para o ministério, para a confecção de novos testamentos, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela faz segundo apraz ao coração dele, de Deus. O que nós temos que fazer é sair e semear. Os resultados ficam com Deus. O êxito ao testificar consiste em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados para com Deus. Assim diz Bill Bright, da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Então nós estamos aqui com muito carinho, muito amor, para então deixar essa palavra com a igreja. Nós agradecemos a oportunidade, pedimos que Deus nos abençoe, abençoe a igreja, o pastor Josafá, sua esposa e todos os irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus realmente nos abençoe. Muito obrigado a oportunidade que nos foi dada. Amém.